seguindo com o nosso próximo bloco, a mensagem a todas as mulheres é: olha para você, mulher, esse é um direito seu. E é sobre os seus direitos que a gente vai falar agora com mais algumas mulheres sensacionais. A condutora dessa conversa é gerente de causas do Instituto Avon, a professora Regina Célia Barbosa. Olá, Regina, querida! Olá, Sabrina, que prazer revê-la. Muito bom estar aqui com você, muito bom ver a minha diretora executiva, a minha chefe, a Daniela Grelan, e todas as minhas amadas ali do nosso time, ali no telão. Gente, o que é isso? A Viviane Mosé. Gostei do poema Pé no Chão, é poema que vem do pé. Gostei dessa história, estou muito contente e muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada a você, Regina, por estar aqui conosco nessa tarde deliciosa. Estão conosco também a especialista na área de Direito à Saúde, a doutora Renata Vilhena. Bem-vinda, doutora Renata. Muito obrigada, Sabrina. Olá, Regina, como vai, Tatiana? Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E também aqui com a gente, a jornalista e gerente geral de marcas editoriais do UOL, a Tatiana Esquibola. Seja bem-vinda, Tatiana. Obrigada, Sabrina. É um enorme prazer estar aqui com vocês de novo neste ano. A gente esteve junto no ano passado, no Giro pela Vida. Exatamente. Regina... Você virtualmente daquela vez, né? Exatamente. Agora, virtualmente, agora eu estou presencialmente. Regina, é um prazer falar com você mais uma vez. Um prazer, Tati, Renata, prazer estar aqui com você. Obrigada. E eu quero dar mais uma vez um oi para a nossa plateia virtual. As embaixadoras do câncer de mama do Instituto Avon seguem aqui com a gente. Olá, meninas! Estamos aqui ao vivo nessa tarde, diretamente da Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, na cidade de São Paulo. Regina, eu gostaria de começar esse bate-papo dizendo que vai ser assim incrível e uma honra acompanhar pessoalmente essa conversa que vocês vão ter agora. É uma honra como pessoa e principalmente como mulher poder acompanhar de perto informações tão transformadoras sobre os nossos direitos. Eu te convido, então, a abrir esse momento falando sobre o quanto é importante para as mulheres conhecerem totalmente os seus direitos para que se desenvolvam e vivam plenamente. A partir de agora, então, esse espaço lindo e cheio de verde é todo seu, Regina. Obrigada, Sabrina. Eu estou com esse espaço verde daí e estou com o sol do Nordeste aqui, não é? E muito feliz por essa oportunidade, por esse colorido lindo. E dizendo para cada uma que está aí nos assistindo, convide mais as suas amigas, venha aqui para que a gente possa trabalhar, conversar com você sobre os nossos direitos, não é? Eu estava lendo nos últimos momentos, eu estou fazendo algumas releituras de alguns autores sobre o direito. E aí eu me deparei com um rapaz chamado Norberto Bobbio, já falecido. Ele é um jurista, foi um jurista italiano, considerado também como cientista político, e ele escreveu uma obra chamada A Era dos Direitos. E tem um trechinho que eu gostaria de falar para vocês que cabe bem nesse contexto que nós estamos conversando aqui sobre os direitos das mulheres, em especial o direito à saúde e a saúde das mamas, nessa homenagem do Giro pela Vida do Instituto Avon para vocês. Então, nesse texto, ele fala o seguinte: a linguagem dos direitos tem indubitavelmente uma grande função, né? E essa função ela é prática, que é emprestar uma força particular às reivindicações dos movimentos que demandam para si e para os outros. Também é uma satisfação de novos conhecimentos, tanto materiais como morais, mas ela se torna enganadora se obscurecer ou ocultar a diferença entre o direito reivindicado e o direito reconhecido e protegido. É muito importante, não é? Toda a história de luta das mulheres é uma história, na verdade, de todos os seres humanos, mas eu vou colocar em especial das mulheres, porque muitos dos nossos direitos, muitas vezes, chegam tardio, mas é uma luta de um direito reivindicado e que é reconhecido não só pelo instrumento jurídico, mas é reconhecido pelas informações, pelo conhecimento e pela divulgação, né, que promove o quê? Engajamento. O Norberto continua dizendo aqui que não se poderia explicar a contradição entre a literatura, que faz a apologia da Era dos Direitos,
e aquela que denuncia a massa dos sem direitos. Mas os direitos de que fala a primeira são somente proclamados nas instituições internacionais e nos congressos, enquanto os direitos de que fala a segunda são aqueles que a esmagadora maioria da humanidade não possui de fato, ainda que sejam solenes e repetidamente proclamados. E é por isso que nós estamos hoje aqui, conversando sobre a questão da saúde da mulher, em especial da saúde da mama, que precisa ser diuturnamente informado, conhecido, reivindicado. E aí, né, vamos falar em informação e conhecimento, é quando a gente pode falar com a Tatiana, né, com toda a experiência, né, enquanto jornalista, e você, Tatiana, ouvindo mulheres e acompanhando suas dores e alegrias. A gente até pode parafrasear, né, bem lugar comum parafrasear o poeta, né, Caetano Veloso, que diz o seguinte: cada uma sabe a dor e a delícia de ser o que é. E eu acrescento, e nós, né, de sermos mulheres, né, a gente sabe nossas alegrias e nossas dores. Mas diante disso, como estamos? Como é que você vê nessa sua trajetória a relação do acesso aos direitos em nosso país quando se trata da mulher, dos direitos das mulheres? Lugar, né, Regina? Hoje você está de jornalista fazendo perguntas aqui, eu estou de professor. Vou tentar aqui, eu trouxe anotações porque eu não sou especialista, mas enfim. Eu acho que, antes de tudo, é importante lembrar quais são os direitos da mulher, né? E a ONU, que é a organização internacional de que somos signatários, ela determina ali 12 direitos para as mulheres, e se me permitirem eu vou ler aqui quais são esses direitos, porque eu acho importante, antes de falar se a gente tem acesso ou se as mulheres conhecem, quais são esses direitos a que as mulheres deveriam conhecer, né? Então a gente tem direito à vida, direito à liberdade e segurança, a gente tem direito à igualdade e estar livre de discriminação. Temos direito à liberdade de pensar, à informação e à educação, a privacidade é um direito nosso, o direito de construir um relacionamento e planejar a família, decidir ou não ter filhos e quando ter esses filhos, os benefícios, a gente tem direito aos benefícios do progresso científico, a liberdade de reunião e de participação política e, por fim, não ser submetida a torturas e maus tratos. São direitos que parecem bastante básicos, mas que precisam ser reafirmados o tempo todo. Eu trabalho com jornalismo feminino há quase 20 anos, eu passei por diversos veículos femininos. Hoje, uma das marcas que eu cuido é a Universa, que é a plataforma feminina do UOL. E eu posso dizer que, nesse tempo todo, a gente passou por marcas que eram femininas, mas não necessariamente nem sempre feministas, né? Ao longo desse processo, a gente, embora algumas marcas tivessem lampejos de jornalismo e que passassem pelos direitos da mulher, a gente acabava ali enquadrando as mulheres em alguns estereótipos, a gente ajudava a reforçar estereótipos, e isso é uma coisa pela qual eu sinto muito, porque éramos todas equipes feitas de mulheres e nem sempre a gente se atentava a isso. E aí, para meados dos anos 10, a gente viu um grande movimento que nasce principalmente nas redes digitais e que faz com que as mulheres que não eram representadas por esses veículos, enfim, elas passem a ter voz e deixar escancarado ali que haviam muitas questões a serem discutidas e muito, muito importantes, que diziam respeito aos direitos da mulher, raça, gênero, equidade salarial, enfim, e que não estavam sendo discutidas o suficiente pela sociedade, né? Então é um movimento bastante importante, porque todos os veículos femininos passaram a se dar conta de que esse era um assunto talvez maior e que deveria estar sempre ali nas reuniões de pauta, no dia a dia das redações, enfim. Então, isso tudo foi ganhando força e eu acho que o mais legal de observar é que não só os veículos femininos incluíram esses temas na pauta, como também a grande mídia, né, os veículos, os grandes jornais, passaram também a ter as questões dos direitos da mulher na pauta do dia a dia, né? A gente viu que não dá para não falar sobre isso. Então, basicamente, a gente sabe que hoje as mulheres têm mais acesso à informação sobre os seus direitos.
E é um cenário bastante positivo, mas nem todas as mulheres ainda sabem reivindicar esses direitos, ou nem todas conhecem exatamente a dimensão do que significam esses direitos. Tatiana, é interessante pelo que você falou sobre esses direitos básicos. E a gente retornando ao texto do Bob, ele fala que são direitos que, na verdade, são reivindicados, eles têm que ser reconhecidos, mas também tem que proteger. E uma forma de proteger os direitos é justamente esse momento em que nós amplificamos, nós trabalhamos numa rota de divulgação, não só para informar para você no sentido de ter o dado, mas de como você vai transformar isso em conhecimento, fazendo com que cada mulher que esteja nos assistindo lembre que você precisa cuidar de você e que você precisa já marcar o seu exame e conhecer um pouco mais dos seus direitos. E aí, o Instituto Avon, né, que é uma organização que atua na defesa de direitos fundamentais de cada mulher, sabe que, antes de mais nada, é fundamental que, além dos direitos existirem, nós precisamos ampliar esses direitos através de tudo que a gente faz. A Daniela Grelan disse anteriormente que é o ano todo que nós trabalhamos, mas o giro se torna esse momento que nós celebramos todas as nossas ações, que através da nossa coordenadora da causa do câncer de mama, que é a Mariana Lourencinho, tem nos impactado através das campanhas, através de todo esse movimento. E é por isso, não é, que quando a gente vai falar dessa campanha, a gente tem que lembrar dos pacientes oncológicos, que têm alguns direitos assegurados pela lei. E eu vou dizer apenas duas aqui, porque depois eu vou perguntar aí à doutora Renata, não é? O primeiro deles é sobre a lei dos 30 dias. Essa lei ela foi aprovada em 2019, passou a valer em 2020 e garante que cada mulher que está vivendo o desafio de conseguir seu diagnóstico consiga, a partir da data de consulta com seu especialista, receber seu diagnóstico em no máximo 30 dias a partir dessa primeira consulta. E aí é bom que você não se esqueça, porque essa primeira lei nos ajuda a falar sobre o tempo ágil, né, de diagnóstico do câncer de mama. Já o segundo direito, que gostaria de falar para vocês, é sobre, é uma lei mais antiga, ela é de 2012, na verdade, que é a lei dos 60 dias. Ela diz que a partir da data do diagnóstico, as pacientes têm o direito de receber o seu tratamento em no máximo 60 dias. Essa data passa a ser contada a partir do resultado da biópsia que comprova o diagnóstico da doença. Ou então, se a sua biópsia ela foi feita em algum meio particular, né, no hospital, numa clínica particular, passa a contar a data em que você deu entrada na regulação, né, no nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, essa lei nos fala da agilidade para conseguir começar o seu tratamento. Mas nós temos mais alguns direitos. E aí eu gostaria de falar com a doutora Renata Vilhena, que ela é especialista na área de direito à saúde, e eu gostaria de saber de você, doutora Renata, como essas duas leis, né, elas estão sendo aplicadas no nosso país, e se há outras leis que nós deveríamos saber que garantem também o cuidado da saúde da mulher. Boa tarde e seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada, Regina. Então, a lei dos 30 dias, como você bem disse, para os pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde, então, desde a desconfiança do diagnóstico, ela tem o direito de ter o exame para confirmar a doença em 30 dias. E em 60 dias, o início do tratamento após o diagnóstico. O Sistema Único de Saúde, ele é universal, né? Todo brasileiro tem direito. E é um sistema que, na teoria, ele funciona muito bem. Agora, a gente sabe que, na prática, tem os percalços. E o Brasil é muito grande. E esse tratamento oncológico, ele é fornecido pelos estados, né? Quem financia é a União Federal e ele é fornecido pelos estados. Então, depende muito da região, do estado que a paciente mora, que vai determinar essa agilidade no tratamento. De qualquer forma, tem uma pesquisa do ano passado do Instituto Todos Juntos contra o Câncer que mostra que só 23% dos diagnósticos são feitos precocemente a termo nesse prazo determinado pela lei. Então, o que mostra que muitas pacientes realmente têm problema para conseguir chegar a um diagnóstico rápido contra o câncer de mama.
Eu acho importante a gente dizer aqui que, além dessas pacientes que não conseguem fazer que a lei seja cumprida, elas podem procurar o juizado de pequenas causas, né? Que você pode buscar sem a necessidade de advogado, você pode fazer uma reclamação verbal, você só precisa mostrar ali para o funcionário do fórum, para o juiz, que você tentou fazer esse exame e não conseguiu. Então, se o seu médico fizer um relatório, o médico aí é um grande aliado para o paciente buscar seus direitos, né? Se ele fizer um relatório dizendo, olha, essa paciente precisa, tem suspeita e está mais de 30 dias aguardando a realização do exame, então ela pode buscar essa ajuda no Poder Judiciário, tanto para fazer o exame como para iniciar o tratamento depois do diagnóstico. Meios, tecnologia, medicamento, tudo a gente tem aqui no Brasil. Hoje em dia o tratamento é universal, né? Então, o que as pessoas fazem de tratamento nos Estados Unidos, a gente tem aqui também em outros lugares da Europa. Só precisa ter acesso para começar esse tratamento. O que é importante a gente dizer aqui, além das pessoas que procuram o sistema público de saúde, são as pessoas que dependem do sistema privado, que pagam um plano de saúde e buscam um tratamento pelo plano de saúde. Então é importante também que as pessoas saibam que existe uma lei que está em vigor no Brasil desde 99. A lei é bem ampla, inclusive os planos são obrigados a cobrir quimioterapia via oral, hormonioterapia, radioterapia. Então, tudo que o paciente precisa, ele tem a garantia pela lei, tanto pelo plano de saúde como pelo Estado. E da mesma forma, se o plano não cumprir o que determina a lei, esse paciente também pode buscar o Poder Judiciário para fazer valer os seus direitos. Da mesma forma que pode ser feita também pelo juizado de pequenas causas, sem a necessidade de advogado. Então, basta ter informação, um médico parceiro que lute junto com o paciente, que ele vai poder ter acesso ao melhor tratamento. Como é importante a gente saber dos nossos direitos, né? Com certeza, informação é tudo. Informação é poder, fundamental. Regina, querida. Eu queria perguntar também, doutora Renata, que tem também sobre a lei da reconstrução da mama, não é? Eu gostaria de saber como é que se dá essa entrada, não é? Como é que a mulher ela pode também ir atrás desse direito tão importante para ela, não é? Bem lembrado, tanto pelo Sistema Único de Saúde como pelo Plano de Saúde, as pacientes têm direito à reconstrução da mama. Basta o médico encaminhar, tanto o médico do Sistema Único, o médico que fez a cirurgia para retirada do câncer, encaminhar para o cirurgião plástico para fazer essa segunda etapa do tratamento também, que é tão importante, bem lembrado, Regina. Então, tanto pelo sistema público como pelo sistema privado, a paciente tem direito, sim. Se não, da mesma forma, se não tiver a autorização, o tratamento a termo pode também buscar o Poder Judiciário. Bom, eu gostaria de continuar, a gente já está perto assim para finalizar, não é? Esse momento, tem muito mais momentos gostosos aí à frente, mas eu gostaria de perguntar a Tatiana. Tatiana, nós estamos vendo desde da Viviane Mosé falando sobre o impacto da pandemia, não é, com relação à nossa condição mental, não é, principalmente das mulheres, que nós temos jornadas triplas, quase quádruplas de trabalho, mesmo com essa pandemia. Tem a questão da violência contra a mulher, que nós sabemos também que com a questão da Lei Maria da Penha, 15 anos, nós também sentimos um impacto enorme. A doutora Juliana falou anteriormente também sobre o impacto da pandemia sobre algumas doenças, sobre o estado de saúde das mulheres. Durante esse período da pandemia, o que você conseguiu, não é, perceber das mulheres, principalmente no que se refere à reivindicação dos seus direitos? Tem uma coisa interessante que a doutora Renata falou, que é o SUS, né, pela lei, a cobertura está garantida, né, na teoria, você usou essa expressão, né, na teoria tudo deveria funcionar, mas na prática não é bem assim, né? Eu acho que a gente observa muito isso com relação a todas as leis que garantem o direito da mulher, né, Regina?
a gente teve muitos avanços, a nossa lei é muito moderna, né? A Lei Maria da Penha é uma das mais modernas do mundo aí na reivindicação dos direitos da mulher que é vítima de violência, mas na prática a gente sabe que o sistema ainda não está preparado para receber denúncias ou para amparar todas as mulheres, né? A gente tem casos, hoje eu não sei se vocês sabem, está rolando o julgamento do recurso do caso da Mari Ferrer, que é uma moça que passou por uma situação horrível ao denunciar ali uma situação de estupro. Ela sofreu assédio moral na própria audiência, né, do juiz, do advogado, que questionam: você estava lá, você bebeu porque queria, enfim. Tem todas as situações para a qual todo o sistema ainda não está pronto, ou o caso das cidades menores, em que não há um IML para que a mulher possa fazer um exame que comprove o delito. Então, a gente ainda, infelizmente, não está numa situação em que os direitos eles sejam todos garantidos. Mas aqui, da minha parte, assim como jornalista, o que eu acho importante é que nós façamos uma cobertura bastante responsável e bastante atenta às questões femininas. O nosso objetivo é levar a informação ao máximo possível de mulheres, não só para que conheçam os seus direitos, mas que saibam identificar uma possível agressão ou entender que talvez um marido é um algoz, né, no caso da violência contra a mulher. Garantir que elas percebam a situação de violência. Eu acho que tem aí uma questão que não diz tanto respeito à questão de saúde, mas principalmente aos casos de violência, que é o cuidado que nós temos que ter ao fazer essa cobertura. A gente fez um manual de cobertura jornalística para que a gente não revitimize ainda mais as mulheres, né? Então, acho que é um lembrete para quando a gente for, não só para os jornalistas quando fazem cobertura, mas quando a gente vai lá divulgar nas redes a nossa indignação ou querendo nos solidarizar com as vítimas, que a gente não amplie ainda mais a dor das mulheres que são vítimas da falta de acesso aos direitos, né, no Brasil. Quando a gente mostra os vídeos de um caso, enfim, a gente tem que sempre pensar: estamos ajudando a vítima ao mostrar a violência que ela sofreu, né? Como é que isso pode estar ajudando? Será que eu deveria fazer isso? Acho que essa é uma questão importante também, Regina. Muito, muito importante. Eu gostei muito quando você fala sobre a questão da revitimização, né? E tanto no aspecto da questão da violência, que é uma questão de saúde, né, reconhecida pela OMS em 2002, como também na forma que se faz as abordagens, né, jornalísticas, as matérias, e as mulheres elas contam suas dores para que a sua dignidade ressalte, e não para que ela saia, não é, daquela história que ela relatou com tanta confiança, constrangidas muitas vezes, de abordagens que são inadequadas. Sobre auxílio-doença e saque de FGTS, né? Algumas mulheres gostam de saber, por exemplo, pelo menos para o seguinte: aonde eu devo ir, né? Qual seria a informação, quem poderia me dar a informação para a questão da retirada do auxílio-doença e do saque em FGTS, e até mesmo nós temos a questão da compra de veículos com isenção de impostos, né? A quem ela deve procurar? Qual seria o ponto de partida? Para ter direito ao auxílio-doença, ela vai precisar de um relatório médico indicando que ela precisa ficar afastada do trabalho. Se esse afastamento for demorar mais do que 15 dias, aí ela vai ter que passar por uma perícia e revalidar esse relatório médico junto ao perito do INSS. O saque do Fundo de Garantia é feito perante a Caixa Econômica Federal. Então, basta levar um relatório médico, o diagnóstico, que ela vai ter direito ao levantamento do Fundo de Garantia. Para a paciente com câncer de mama, comprar um carro com desconto, ela não basta ter o diagnóstico de câncer de mama. Ela precisa que a cirurgia do câncer de mama tenha trazido problema de locomoção ou no braço ou nas pernas, porque é uma lei que protege o deficiente físico na isenção de impostos para a compra do veículo.
Então, se ela teve o esvaziamento dos gânglios da axila, é uma lei que protege o paciente oncológico, mas sim o deficiente físico, que acaba, por conseguinte, o paciente oncológico tendo direito, porque muitas vezes essa cirurgia com esvaziamento dos gânglios da axila gera problema de movimento dos braços. Muito bom, muito bom. E as próprias concessionárias de veículos, elas têm um departamento para encaminhar essa documentação e ajudar o paciente a comprar o carro com desconto. Então, isso pode ser feito junto com a própria... É só para os carros zero, né? Você tem que pegar um carro numa concessionária, mas aí a própria empresa que vendeu o carro tem um setor que encaminha esse pedido de desconto. Ok, Tatiana e doutora Renata, eu vou perguntar a Tatiana e a mesma pergunta para a doutora Renata. Hoje, como é que nós estamos no nível de acesso à justiça e dos direitos das mulheres? Estamos bem? Estamos precisando melhorar muito? Estamos muito aquém? Como vocês avaliam? Pergunta difícil, Regina. Mas é só para o nível que nós estamos hoje. O nível que nós estamos hoje. Eu diria que falta muito, assim. É evidente que a gente tem as pessoas de maior poder aquisitivo, elas têm acesso à justiça e elas conhecem melhor os seus direitos, né? E a gente sabe que temos uma enorme parcela da população que não sabe nem como chegar. E eu acho que existe uma questão para a qual eu vou usar a palavra advogo, mas o jurídico brasileiro ele é um pouco elitista no sentido de que até na leitura dos textos jurídicos você já se sente excluído. Eu mesma, que sou jornalista, eu às vezes leio uma decisão e eu não sei se a decisão é favorável ou se ela é contrária, enfim. É um apelo até para que a gente tenha um jurídico mais acessível, para que as pessoas se sintam mais próximas e que não se sintam reféns mesmo das instâncias, das instituições ou de advogados, para que possam reivindicar os seus direitos em parceria com as instituições e os representantes da lei. Perfeito. Doutora Renata, Olha, qual tem sido o nosso nível de acesso aos direitos? Eu trabalho nessa área da saúde há mais de 20 anos. Quando eu comecei, era mais difícil, não tinha tanto acesso à internet, as pessoas sabiam menos dos seus direitos. E a oncologia sempre é assim, o carro-chefe lá no escritório, porque é a doença que dá mais problema para você conseguir o tratamento, tanto quanto os planos de saúde, como contra o Estado. Eu tenho sentido que com a difusão da informação pela internet, as pessoas têm mais consciência dos seus direitos e estão buscando mais a justiça. A judicialização da saúde no Brasil aumentou muito. Mas isso quer dizer também que não está funcionando na prática, porque as pessoas também precisam buscar a justiça. Mas eu concordo com a Tatiana que quanto maior, né, o nível social de educação das pessoas, mais fácil é esse acesso à justiça e, consequentemente, à saúde também. Sempre as pessoas com menor grau de instrução vão ter mais dificuldade para buscar informação, para buscar a justiça e a saúde também, infelizmente. Muito obrigada, Tatiana. Muito obrigada, doutora Renata. Informação é poder. Eu não sei se você contou, mas nós já falamos 8 vezes. E eu agora foi 9. Informação é poder. Vou completar o 10 para ficar redondinho. E é poder de quê? Poder de amar, poder de conhecer mais o outro, poder de se cuidar, poder de engajar e poder de se alegrar. Com o Giro pela Vida, Instituto Avon, para você. Muito obrigada. Tchau, tchau. Sabrina, é contigo. Enriquecedora demais essa conversa. É extremamente necessário que todas as mulheres conheçam, tenham acesso e lutem pelos seus direitos. Muito obrigada, Regina, doutora Renata e Tatiana. Olha, não tenho dúvidas de que todas as mulheres que nos assistiram saem ainda mais fortes dessa conversa, porque a gente tem peito para olhar para os nossos direitos, sim,
como também tem peito para ser fraca ou para ser forte ao olhar para o câncer de mama. E é para ele que a gente direciona o nosso olhar a partir de agora.